Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus e abra comigo no livro dos Salmos, número 126. Salmo de número 126. Glória a Deus. Salmo de número 126. Está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quantos podem dizer amém? Esse belíssimo salmo traz para nós o retrato do sentimento do povo de Deus quando regressaram do cativeiro da Babilônia, indo de volta a Sião, indo de volta a Jerusalém. O salmista usa um recurso para poder chamar a atenção do leitor, na verdade para oferecer ao leitor a melhor experiência possível, para que ele pudesse tentar entender como as pessoas que viveram aquilo se sentiram. Ele diz assim: olha, quando o Senhor nos fez regressar do cativeiro a Sião, para vocês terem uma ideia de como a gente se sentiu, nós estávamos como os que sonham. Agora, é um recurso que, para fazer sentido, precisa partir de uma ideia, de um pressuposto, que quem está lendo esse salmo saiba o que é ser um sonhador. Porque não adiantaria muito, por exemplo, eu chegar para você e dizer assim: tem vocês não estão vendo, mas tem, a maioria não está vendo, mas tem uma fita aqui, cor de rosa bem específico, assim, uma coloração, um tom bem específico. Aí não adiantaria, por exemplo, eu dizer para você assim: olha, o tom de rosa, para o pessoal lá de trás, que está aqui na fita do púlpito, é igual um tom de rosa de um laço que tem no último buquê de flores que eu dei para minha esposa. Você não viu o último buquê? Você não viu o laço? Como é que você vai fazer uma comparação entre coisas que você não conhece? Então o salmista está partindo desse pressuposto. Quem está lendo o Salmo 126 sabe o que é ser um sonhador. Então eu quero começar a dizer para você que para o Salmo 126 fazer o sentido e gerar o impacto que ele precisa gerar em você, você precisa se lembrar ainda do que é sonhar e de como é ser um sonhador. E se você se esqueceu por alguma razão de como é isso, eu declaro no nome de Jesus que a sua memória seja reativada e avivada, e que você leia o Salmo 126 como quem sabe o que é sonhar ainda. Quantos podem dizer amém, por favor? Aí o salmista diz: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha como ele retrata o sentimento e o momento que viveram. Nossa boca se encheu de riso. Repete comigo: boca cheia de riso. Ele diz: quando a gente saiu de Babilônia, nossa boca se encheu de riso. Quando nós voltamos para nossa terra, nossa boca se encheu de riso. 72 anos de cativeiro, obviamente não foi um tempo fácil, foi um tempo difícil. Mas embora tenha sido um tempo difícil, não existe nenhum único relato, nem bíblico, nem histórico,
de que o povo de Deus tenha padecido de fome ou de sede durante o cativeiro da Babilônia. Tudo que se sabe sobre o cativeiro da Babilônia é mais que suficiente para crer que não foi empregado sobre os cativos da Babilônia esse tipo de escassez, nem de comida nem de bebida. Então escute, que eu estou dizendo para você que essas pessoas não ficaram com a boca vazia de comida, não ficaram com a boca vazia de água, mas estavam com a boca vazia de sorriso. E se tem uma coisa que eles vão celebrar quando saem do cativeiro, é que embora não tenham padecido fome e sede, padeceram falta de sorriso. E eles disseram: quando nós saímos de lá, Deus nos deu sorriso na boca de volta. Olha, eu quero declarar uma palavra sobre você, que não tem faltado comida, não está faltando água, quem sabe nem dinheiro está faltando, glória a Deus, mas está faltando sorriso na sua boca. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: o mesmo que te dá água, o mesmo que te dá pão, o mesmo que te dá comida, o mesmo que te dá provisão, também te dará sorriso para a boca. Eu estou declarando que este segundo semestre que está às portas a partir de 1º de julho será um tempo de gargalhadas largas. Oh, que quem não gosta de gargalhada sai de perto de você, porque eu estou declarando que será um tempo de sorrisos largos. Quem concorda com isto, diga amém, por favor. Sorrisos largos. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, de júbilo. Um dos textos mais sensíveis, mais emocionantes, que retratam a condição entristecida, empobrecida de cântico, de vida devocional da nação de Judá durante o cativeiro, é um salmo de número 132, que é conhecido, e a verdade é que ele opera quase como um contraste, 136 melhor dizendo, quase como um contraste. A começar pelo fato de que o salmista, no salmo de número 136, ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Dentro do cativeiro da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Só que o que é interessante é que essa coisa de chorar, assentar, chorar, as posições que a gente decide para a nossa vida, a forma como vamos reagir, elas são um tanto quanto diferentes, às vezes, de uma pessoa para outra no mesmo cenário. Veja só, o profeta Ezequiel, que esteve no cativeiro da Babilônia, retrata uma coisa completamente diferente. Ele diz: junto ao rio Quebar, eu tive visões de Deus. O rio Quebar é o rio da Babilônia. Então escute, porque tem gente dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia sentei e chorei. Do outro lado do rio tem gente dizendo: o céu está aberto e Deus está me dando visões no meio dessa dificuldade. É a mesma Babilônia, é o mesmo cativeiro, é o mesmo rio, mas são dois lados, dois aspectos, duas formas de encarar os tempos difíceis da vida. Você pode escolher sentar e chorar, ou você pode olhar para cima e aproveitar esse momento para ter as visões mais revolucionárias da sua vida. Inclusive você pode escolher a que grupo participar, porque tanto tem muita gente do lado do rio sentado chorando, como tem outros tendo visões de Deus. E é muito comum que você reproduza o lado do rio que você decidiu se assentar. Às vezes você nem estava com vontade de reclamar, nem estava com vontade de chorar, nem estava com vontade de se assentar, mas você frequentou tanto o lado do rio, das pessoas que agem assim, que você agora está assim como elas. Você nem era uma pessoa que reclamava tanto, você nem era uma pessoa dada a tantos milindres, mas você conviveu tão proximamente com tantas pessoas que agiam assim, que você reproduziu isso. Mas o Senhor me trouxe para te dizer: levanta, vai dando a volta no rio e vai procurar alguns Ezequiéis que estão lá do outro lado tendo visões. Saia do meio dos que estão andando e chorando e vá lá para outra banda do rio, porque tem gente tendo visão de Deus, tem gente tendo outra perspectiva
expectativa sobre o futuro, tem gente com esperança nos olhos, tem gente com sorriso na boca, tem gente crendo que a qualquer hora dessas o Senhor vai entrar e vai mudar essa realidade, vai procurar essas pessoas, esteja perto delas. O Salmo 136 fala a respeito de uma coisa poética, que provavelmente é mais poética do que literal, embora também possa ser literal, não sabemos. Mas o fato é que o salmista diz que as harpas deles, um instrumento comum na época, para se entoar cânticos a Deus, que as harpas deles foram dependuradas nos salgueiros, uma árvore comum na época. Então pega a harpa e dependura no salgueiro. Ela não está mais nas minhas mãos. Não sou eu mais quem faço a música, quem toco a música. Eu dependurei a harpa no salgueiro. Só tem um problema. Quando eu vi a harpa na mão de Davi, eu vi espíritos malignos saindo de Saul. Quando eu vi a harpa na mão de um tangedor convocado pelo profeta Eliseu, eu vi o Espírito de Deus revelar profecias profundas a Eliseu. Harpas nas mãos de pessoas produzem canções libertadoras de devoção. Agora, quando você dependura sua harpa no salgueiro, você tirou de si próprio o benefício, o direito de fazer suas canções, e entregou na mão dos vendavais da vida a autoria das suas músicas. Sabe por que você tem acordado triste? Porque você dependurou sua harpa no salgueiro. Então a primeira canção do dia não é você quem canta, é o vento da tua vida. Sabe por que você não está dormindo bem? Porque em vez de você pegar a sua harpa e cantar uma canção para que Deus te dê uma noite de paz, você dorme com a harpa dependurada no salgueiro e o vento compõe músicas que estão tirando o teu sono. Mas Deus me trouxe para te dizer hoje: retome a autoria das canções da tua vida, tire dos vendavais da vida o direito de compor a trilha sonora do teu dia a dia. Muda essa realidade ainda nessa noite. Vai lá naquela árvore no quintal da tua casa, pega a tua harpa de volta, porque essa noite quem embala você não é canção de vento. Essa noite quem embala você são canções que adorarão ao nome do Senhor e apontarão um futuro de esperança. Aleluia. O salmista está dizendo, verso de número 4, verso número 5: os que semeiam com lágrimas, os que semeiam com, muito fraco, ficou com medo dessa palavra, né? Os que semeiam com, cegarão com alegria. Essa é a parte que você não quer, essa é a parte que você não gosta. Talvez você ficaria mais animado se nós tivéssemos lido: os que não semeiam com lágrimas, os que não choram, os que não têm lágrimas. Algumas pessoas estão fazendo uma oração, e ela é mais ou menos assim: Senhor, eu não quero chorar mais. Não sei se você percebeu, você pediu para morrer. Sim, porque só os dois textos clássicos da Bíblia para falar sobre o fim do choro, um está em Isaías e o outro está em Apocalipse. Os dois textos apresentam que o fim das lágrimas só se apresenta depois da aniquilação da morte. Então só haverá fim das lágrimas quando a morte for aniquilada. Enquanto a morte não for vencida totalmente, enquanto a morte ainda operar dentro do globo, então haverá choro. Enquanto você tiver razões para chorar, pessoas para sepultar, por exemplo, Deus não vai tirar as lágrimas dos seus olhos. Aquela palavra linda que diz que o Senhor tirará dos nossos olhos toda lágrima, é depois da vitória sobre a morte. Quando não houver mais morte, não haverá mais choro. E quando é que não vai haver mais morte? Na terra ou no céu? Muito fraco. Quando é que não vai haver mais morte? Na terra ou no céu? O que nos leva a uma outra questão. Diz as Escrituras: agora todas as coisas são passadas. Quando a terra passar, então também não choraremos mais. Porque isso tudo está ligado a algo que o Senhor disse ao seu servo Noé logo depois do dilúvio. Preste atenção. Deus estava se comprometendo a não intervir mais
em natureza global, destruindo a terra com água. Aí o Senhor disse para Noé: estou entregando à terra leis naturais. E Deus disse assim: enquanto a terra durar, enquanto a terra, haverá sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno. Então Deus disse: enquanto a terra durar, vai ter semeadura e colheita. É por isso que o salmista diz: aquele que semeia em lágrimas. Porque a lágrima é uma ferramenta que Deus escondeu em você para servir de rega para as sementes que você vai lançando no caminho. Enquanto você enxerga as lágrimas pelo pior prisma possível, você poderia enxergá-las pelo melhor prisma possível. Elas são o segredo para regar as sementes que você está semeando. Então, enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega. Então, enquanto a terra durar, haverá necessidade de semear. E se há necessidade de semear para colher, eu preciso regar. E se preciso regar, preciso das lágrimas. Mas lá não não haverá mais terra, lá não haverá mais céu. Não, lá céus e terra já se passaram. Ninguém precisará semear coisa alguma. Nós colheremos sem plantar por toda a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, semeia. E já que você tem que semear, enxergue as lágrimas como um instrumento ao seu favor e não contra você. Dá uma olhadinha para o seu vizinho e diga para ele: as lágrimas, horrível, vai de novo, as lágrimas não são suas inimigas. Durante a semeadura, as lágrimas são suas aliadas. Use-as não como um instrumento de derramar amargura, use-as como um regador santo que rega as suas sementes. Eu te desafio a não olhar mais suas lágrimas pelo mesmo ponto de vista. Elas não são seu adversário, não. Elas são um segredo que Deus escondeu dentro de você para regar as sementes que você semeia ao longo da sua vida. Aí o salmista diz uma coisa que me deixa, uau. Ele escreve assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Aquele que leva a preciosa semente. Eu já quero falar sobre essa preciosa semente, mas não antes de falar sobre a primeira palavra que abre o versículo, aquele. Preste muita atenção no que eu vou apresentar para você aqui, porque ele escreve desse jeito: aquele que leva. Eu quero que você perceba como tudo a partir de agora é muito bem definido. Então, leva. Tem um verbo expressando um movimento, levar. Preciosa semente. Não só tem o substantivo semente, como ele está adjetivado. Preciosa semente. Andando e chorando. Ele está dizendo como é. O verbo está no gerúndio, andando e chorando. O que está acontecendo? Voltará, sem dúvida. Olha como está tudo explicadinho, sem dúvida. Trazendo, aonde? No carro do vizinho? Na mala do fulano? Não, consigo os seus feixes. Então repete comigo: está tudo decidido. Muito ruim, para não dizer horrível, para não dizer horroroso. Vai de novo: está tudo decidido. Continua repetindo: só existe uma coisa em aberto. Quem é aquele? Porque se tudo está definido depois da palavra aquele, aquele não tem nome, aquele não tem raça, aquele não tem conta bancária, aquele não tem CPF. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu me comprometo com tudo. A única pergunta é se você se compromete em ser aquele. Quando você olha e diz assim: eu sou este daí, o Senhor diz: o restante agora é comigo. Eu só não posso cumprir tudo que está escrito se você não se colocar na posição de ser aquele. Mas se pelo menos, ou se só dois aqueles houverem aqui, um sou eu, e que o segundo se apresente, por favor. Aleluia!
Para de se esquivar da palavra. Para de achar que nunca é para você. Para de achar que você nunca merece. Para de achar que não deve ser bem assim. Para de achar que, mas essa aí não deve ser bem desse jeito. Não é do jeito que está escrito. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Está tudo definido, a parte de Deus está definida. As garantias foram dadas. A expressão sem dúvida, raríssima na Bíblia Sagrada, está empregada no Salmo 126, ou seja, está tudo decidido, é só você decidir ser aquele do Salmo 126, é uma vaga aberta a ser preenchida por quem quiser, e que quem quiser, faça algum barulho na noite dessa quarta-feira, por favor. Oh, aleluia! Aquele que leva, a condução é dele. Aquele que leva, o domínio sobre a semente é dele. Aquele que leva, a direção da semente é dada por ele. Tudo isso é verdade, verdade inquestionável. Mas há uma coisa que eu não pude deixar de pensar quando li esse versículo. Quando eu li a Bíblia dizer que é o aquele que leva a semente. Quando eu vi a Bíblia dizer que sou eu quem leva a semente, eu fiz uma consideração no meu íntimo e vou expô-la para vocês hoje aqui. É verdade que eu levo a semente, mas também é verdade que tem dias que é ela que me leva. É verdade que eu exerço o domínio sobre ela. É verdade que sou eu quem a carrego. Mas a verdade também é que houve dias que eu só me levantei da cama porque ela me tirou de lá. Há dias que é a semente que te lembra que você tem uma tarefa a fazer e não pode ficar onde está. Alguém vai olhar a semente na sua mão e vai pensar que você domina ela, mas na verdade ela te deu força para sair da cama, porque ela lembrou você do seu comprometimento, ela te lembrou do seu ministério, ela se lembrou do seu serviço, ela te lembrou das promessas que você tem, ela te lembrou das pessoas que estão esperando resultados que você e sua semeadura vão produzir. Então eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Vai seguindo a rotina de levar a semente, mas quando você estiver enfraquecido e debilitado, escute o que eu vou te dizer, porque digo com propriedade: nestes dias a semente carrega você, em vez de você carregar a semente. É por isso que você não pode viver sem uma vida de semeadura, uma vida de propósito, uma vida de intenção, porque é isso que vai te tirar da cama nas noites frias, nas manhãs geladas. Oh, levante a mão mais alto que você puder, porque se amanhã de manhã você não levar a semente te leva. Quem levar a preciosa semente, preciosa, não pense que você está lidando com uma coisa qualquer, não pense que você está lidando com uma coisa comum. A semente é preciosa, o semear é precioso. Semear é tão precioso que até Deus... se alguém foi embora, volte agora para eu encerrar. Se semear é tão precioso que até Deus decidiu, dentre tantas formas possíveis, de fazer o maior anúncio de todos os tempos. O maior anúncio de todos os tempos foi dado pelo próprio Deus no verso 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis. Quando numa reunião entre Deus, a serpente, Eva e Adão, Deus disse assim: estou pondo inimizade entre a serpente e a mulher. A semente da serpente, a semente da mulher, terá o calcanhar ferido pela serpente, mas a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Eu acho que você ouviu dizendo que batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Vou tentar de novo. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente.
quem Deus estava anunciando? Horrível. A quem Deus estava anunciando? De quem Deus estava falando? Quem naquele dia a eternidade soube que estaria por vir? Quem? Grita mais alto o nome dele, quem? Deus poderia ter usado inúmeras formas, várias metáforas, mas ele escolheu essa. Ele disse: a semente da mulher. Ele poderia ter dito fruto, ele poderia ter dito a descendência, ele poderia ter dito um monte de coisas, mas ele disse: a semente da mulher. Semeadura é uma coisa tão séria que até Deus semeou, e só semeou uma vez. E antes que você pense que isso tem alguma ligação com o jardim do Éden, não tem não. Porque se você observa, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Deus não plantou sementes, Deus plantou um jardim pronto, árvores adultas. Tanto que Deus deu uma ordem para as árvores, aí sim, para que cada uma delas produzisse correspondentemente à sua natureza, produzisse sementes. Então só depois das árvores plantadas adultas, elas começaram a produzir sementes. Deus não pegou um punhado de semente e jogou no Éden. Deus plantou árvores adultas, ordenou árvores adultas, e estas árvores produziram suas respectivas sementes. Então Deus não semeou no jardim do Éden. O jardim do Éden não foi semeado, foi plantado adulto. Quem está aí, diga amém. Deus só semeou uma vez, e não foi nesse dia, foi bem depois. E a pessoa que foi semeada por ele deu testemunho usando essas palavras. Um dia estavam os discípulos chateados porque Jesus disse que teria que ser entregue nas mãos dos principais dos sacerdotes para morrer. Aí quando ele viu que o pessoal não estava entendendo que era necessário isso, ele disse assim: se o grão de trigo, um aleluia, dois glória a Deus, se o grão de trigo não cair no chão e morrer, Jesus estava dizendo: eu sou o grão de trigo do Pai. Eu caio no chão e morro como uma semente que o Pai plantou, para que depois disso o que vai vir de lá abrigue os milhões que vão se colocar debaixo dessa árvore. Ou levanta a mão mais alto que você puder, só quem está debaixo desta árvore. Mas eu quero que você enxergue algo para a gente encerrar. Eu quero que você enxergue que Deus lançou uma palavra, e a Eva ouviu, e a palavra foi o Eterno dizendo: uma semente sua vai esmagar a cabeça da serpente. Quem era a serpente para Eva? Aquela que a enganou, aquela que disse palavras que a seduziram, que a confundiu e que ela caiu. Então, obviamente, tudo que ela queria, o mais brevemente possível ver, era a tal da semente que Deus falou. Ela não tinha a perspectiva de um futuro de Cristo 4 mil anos depois. Ela não tinha essa perspectiva. Ela tinha uma perspectiva natural, de uma coisa mais imediata. Então quando Deus fala: a tua semente vai esmagar a cabeça da serpente, ela começa a esperar o momento que ela vai ter uma semente, e esperar que esta semente pudesse fazer justiça por ela, pisando na cabeça da serpente que a enganou. E aí, de repente, a nossa irmã Eva engravidou. E eu não sei você, mas se eu sou ela, obviamente eu diria: é agora. Sim ou não? Sim ou não? Porque ela tem uma semente no ventre. Deus falou que a semente dela esmagaria a cabeça da serpente. Ela tem uma semente no ventre. E essa semente tinha nome, Caim. E tinha um problema: a semente era má. Portanto, as expectativas que Eva tinha na semente chamada Caim não prosperaram, porque a índole da semente era má. Só que aí Eva teve uma outra semente, e ela pôs toda a sua expectativa nessa. O nome dessa semente era Abel. Mas essa semente morreu.
Pastor, onde você quer chegar? Quero chegar nas últimas expectativas que você colocou. Em algumas pessoas e coisas que você colocou expectativas pensando, agora vai, agora vira, agora aquela promessa se cumpre, mas a semente era ruim. Aí você foi e disse logo depois, agora sim, agora o que Deus falou acontece, agora a minha vida muda, mas a semente morreu. E você está como Eva esteve, sem a semente que era ruim, sem a semente que morreu, e pensando como Deus fará para cumprir o que disse na reunião do jardim. Até que Eva engravidou de novo. E agora ela pôs o nome do menino de Sete. Sete significa compensação. E para ficar melhor e para você dar um glória, eu sei que não deu até agora, se você não der, eu vou ejetar você dessa cadeira. Eu vou apertar um botão secreto que tem aqui, você vai ejetar dessa cadeira. Muito obrigado pelo entusiasmo. Está escrito que ela dá um nome do menino de Sete e diz assim: porque Deus me deu outra semente. Uma era ruim, a outra morreu. Eu pensei que era daqui, não foi. Pensei que vinha de lá, não veio. Mas agora Deus me deu outra semente. Agora vai dar certo. Aponta o dedo para umas 5 pessoas ao seu redor e diga: agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora é a hora de Deus cumprir o que Ele disse. Agora vai dar certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que entrou aqui angustiado, porque você botou todas as suas fichas numa semente que era ruim. Botou toda a sua expectativa numa semente que morreu. E você andou dizendo: mas como pode? E Deus dizendo: você só se decepcionou porque acreditou naquilo que eu nunca te mandei acreditar. Eu não me comprometi com Abel porque eu sabia que ele ia morrer. Não me comprometi com Caim porque eu sabia que ele era mau. Meu compromisso sempre foi com Sete. Você que colocou suas fichas onde eu não mandei você colocar. Então não me culpe pelas suas desilusões. Você só se desiludiu porque acreditou em quem eu não te mandei acreditar. Mas agora essa semente aí veio da minha mão, e o que eu falei vai se cumprir. Pastor, o senhor falou o nome do menino como é? Sete. O senhor pode falar alguma coisa sobre ele? Eu vou falar uma coisa muito básica. Todo mundo que presta na humanidade vem de Sete. Tá bom para você? Eu poderia resumir dessa maneira. Todo mundo que presta na humanidade vem de Sete. A partir dali, nos séculos próximos. Agora, quer ficar melhor? Abraão, da semente de Sete. Isaac, da semente de Sete. Jacó, da semente de Sete. Judá, da semente de Sete. Jesus de Nazaré, da semente de Sete. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Não foi do jeito que você pensava, mas agora chegou a hora de Deus. Estende a tua mão comigo. Eu declaro que o Deus de Eva é o nosso Deus. E Ele está nesta noite entregando nas tuas mãos uma nova semente. Ele está curando o teu coração das desilusões últimas. Ele está curando as tuas emoções dos desapontamentos recentes. Porque você acreditou em sementes que se mostraram ruins. Você acreditou em sementes que morreram. Mas hoje o Senhor te dá uma semente vinda das mãos dEle e Ele te diz: agora confia, agora acredita, agora põe a expectativa, porque agora não é o que você escolheu, agora é quem eu escolhi, e vai dar certo desta vez. Feche a sua mão, abra a sua boca, libere um grito de glória a Deus, libere um brado de aleluia. Aleluia. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Eu não vou dizer que põe um ponto, ou posso até pôr, não final, um continuativo. Porque
Às vezes, poucas vezes, e quem acompanha o culto sabe disso, pouquíssimas vezes eu fiz isso. Eu preguei uma mensagem, e a mensagem principal minha, por assim dizer, considerando a mensagem da oferta uma mensagem auxiliar, e deixei para que no final, deixei para que depois, na atmosfera, no clima, sabe, no frescor daquilo que recebemos, a gente poder semear. E eu gostaria que nesse momento você pudesse atentar para um tempo de generosidade que nós vamos exercer no reino agora. Nós somos semeadores e obviamente eu não preguei nos últimos 40 minutos sobre sementes financeiras. Eu falei sobre sementes, dentre as quais também está a semente financeira. Então eu pinço uma das tantas sementes da vida, que é a financeira, para esse momento que faz parte de todas as nossas reuniões, e você sabe bem disso. Eu quero convidar você a pegar o envelope que está na sua cadeira agora. Nós vamos exercer generosidade no reino de Deus. Diz as Escrituras: provai e vede que o Senhor é bom. Não é especular e vede que o Senhor é bom. Não é façais um desabafo na internet e vede que o Senhor... Não, é provai e vede que o Senhor é bom. Deus autorizou que você fizesse uma prova, que você degustasse sobre quem Ele é, e então emitisse o seu parecer, e você verá que Deus é bom.